O HGLG11 se prepara para se tornar um dos maiores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HGLG11, fundo de galpão logístico do Credit Suisse que está se preparando para a sua próxima emissão de cotas, próxima subscrição. Vamos falar um pouco sobre tudo que é isso e o porquê que esse fundo imobiliário vai se tornar realmente um monstro dos galpões logísticos e onde estão as oportunidades de se investir nele. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se porque toda semana tem conteúdo para te ajudar aqui na sua caminhada rumo à liberdade financeira, beleza? Então vamos lá começar o nosso conteúdo, lembrando que esse é um conteúdo educacional, beleza? No qual eu vou mostrar aqui para vocês a minha visão como investidor sobre fundos de investimento imobiliário. HGLG11, no dia que eu estou fazendo a gravação desse vídeo aqui, ele está saindo por R$ 161,57 o preço de cota. Se a gente abrir aqui qualquer site desses, Funds Explorer e tal, sobre esse fundo imobiliário, a gente já tem algumas principais informações. Por exemplo, o patrimônio atual desse fundo imobiliário é de 3,6 bi, quase 4 bi. Se eu for no Status Invest, um outro site que eu gosto de utilizar bastante aqui, já nessa busca avançada de fundos imobiliários, e pesquisar somente os fundos imobiliários aqui acima dos 3 bilhões de patrimônio, tá? Acima dos 3 bilhões de patrimônio, vou fazer essa busca, eu só tenho aqui, ó, 6 opções, tá? Então, percebam que esse fundo imobiliário já está em um seleto time. Atualmente, o mercado já possui mais de 400 fundos imobiliários. Se esse fundo imobiliário já faz parte de um seleto time de 6, que tem os maiores patrimônios, isso, no meu ponto de vista, não só para fundos imobiliários, mas para qualquer mercado, é um ótimo sinal, tá? Sempre que eu penso em investir no mercado, por exemplo, como foi lá nos REITs americanos, eu olhei quais eram os maiores, os mais bem estabelecidos, os que já tinham histórico, porque ter essa noção do que já vem dando certo, com toda certeza, lógico que não é uma decisão final, mas com toda certeza é um grande indicativo de que a partir daquele momento que você vai estar investindo, continuará dando certo. Se eu for colocar aqui em patrimônio, tá? Do maior para o menor, percebam que o maior fundo imobiliário hoje em patrimônio é o Canip, KNP11, que é um fundo de papel, tá? Ele é para investidor qualificado apenas, 7,7 bi. KNCR, em segundo lugar, com 5,8 bi, seguido pelo PBLV11, tá? Que é um fundo de tijolo com 5,7 bi, depois o KNRI, 3,9 bi e depois o HGLG11 aqui com 3,6 bi, tá? Em quinto lugar. Em sexto vem o IRDM com 3,3 bi. Só que o que o HGLG vai fazer? Eles já trouxeram aí nas últimas semanas esses informes, tá? Então aqui são informações recentes desse fundo imobiliário, tá? Então percebam que a data, ó, 20 de abril de 2023, o outro aqui também do dia 20 de abril de 2023, informes importantes. Se você investe ou pensa em investir nesse fundo imobiliário, você tem que entender o que está escrito aqui. Se você nem ouviu falar sobre ou não entendeu, calma, vou te explicar nesse vídeo aqui o que significa. Tá? Então já de cara a gente percebe aqui alguns pontos. Esse é um fundo imobiliário que já na primeira linha aqui, ó, aprovação da distribuição da nona emissão de cotas do fundo. O que é essa tal de nona emissão? É a nona subscrição. Então de tempos em tempos, como é que o HGLG faz para crescer? Ele vende novas cotas para o mercado. Tá? Então novas cotas são emitidas para o mercado a um preço geralmente abaixo do preço de mercado para ser atrativo, tá? E aí a gestão dá a possibilidade de quem já é cotista participar dessa emissão. Então vou dar o meu próprio exemplo. Em uma subscrição da HGLG no ano passado, início do ano passado, eles fizeram uma oferta muito parecida com essa aqui, tá? E foi uma oferta que eu consegui comprar mais de 100 cotas desse fundo. Tá? Naquela época, abaixo ali dos R$150, 140 e poucos reais. Eu lembro que o meu pagamento total ali foi de pouco mais de 14 mil reais dentro dessa oferta, o que para mim foi muito bom, tá? Foi a possibilidade que eu tive de aumentar minha exposição a um fundo que eu já gostava bastante e pagar muito barato, tá? Pagar abaixo de R$150 em HGLG11 é um ótimo negócio que a gente pode ver até aqui, ó. Se eu for olhar, voltar lá mais uma vez, tá? O preço dele em mercado hoje é de 161, então só de valorização já tive mais de R$10
só em preço de mercado, fora todos os dividendos do período. Tá? Então, de tempos em tempos, a gestora vem fazendo esse tipo de movimento, que é o movimento chamado de subscrição de cotas. E ele já está aqui na sua 9ª subscrição de cotas. Se a gente descer mais o documento, a gente tem aqui as principais informações, qual é a proposta da administradora e tal. Só que juntamente com esse documento aqui veio outro, e o outro é ainda mais importante, tá? Que ele traz informações de como é que acontecerá essa subscrição. Público-alvo da oferta, tá? Então eles levam aqui em consideração que vai ser uma oferta de público aberto, ou seja, uma oferta pública. Então quem é cotista e quem não é poderá participar, lógico que em períodos diferentes e também com características diferentes, tá? Porém, o preço que ele virá a mercado vai ser um preço fixo, tá? Um preço fixo aqui para todo mundo. Porque ele virá aqui, ó, por R$ 152, tá? Vai ser o preço dele, mais uma taxa que gira em pouco mais aí de R$ 3, tá? Então, ele vai ficar na faixa aqui de R$ 155 o preço final do fundo, levando em consideração as taxas também, certo? Então aqui é informação de primeira mão, aqui já é algo oficial, logicamente, mas é algo que a gente ainda vai ter outros desdobramentos para ter mais informações. Então, estou aqui traduzindo todo esse documento para vocês. Então, é a 9ª subscrição de cotas e o valor da oferta, ó, o valor é de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais. 1,5 bi é o que o HGLG fará de busca de venda de novas cotas aqui para o mercado. Com isso, se a gente voltar aqui na nossa busca, o HGLG passará o KNRI, tá? Então ele vai sair de 3,6 bi de patrimônio para mais de 5 bi, né? Vai ficar aqui já próximo do PBLV 11, tá? E vai entrar no top 4 fundos imobiliários com maior patrimônio na Bolsa de Valores, tá? Então a HGLG, que já está aqui entre os 5, vai passar o KNRI e vai entrar no top 4 maiores patrimônios. E com toda certeza, e pode escrever isso que eu estou falando, nos próximos anos, esse é um fundo que vem com crescimentos ainda maiores do que o próprio PBLV, do que o próprio KNCR, do que o próprio KNP, e ele tem uma grande potencialidade de se tornar o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em tamanho de patrimônio, tá? Então é um fundo imobiliário que vem batendo recordes atrás de recordes. Vou voltar aqui para o documento dele, tá? Para mostrar mais para vocês. Então é uma subscrição que tem esse intuito aqui de 1,5 bi, tá? Aqui eles falam um pouco como é que vai funcionar esse direito de preferência, direito de emissão, só que a gente ainda não tem datas, então não tem como eu passar essas informações aqui para vocês. O grande intuito aqui de uma subscrição é a gente não perder as datas, né? A data que a gente pode entrar, na oferta pública. Então como é que ela vai acontecer na prática? Quem é cotista vai ter a possibilidade ali de comprar uma participação a depender de quantas cotas ele tem. A gente ainda não tem esse número, mas, por exemplo, se o HGLG anunciar em um próximo relatório como esse, será de 15% o efeito de proporção. Ou seja, quem fechou a data base, que eles também vão trazer, dessa subscrição com 100 cotas, poderá comprar até 15 cotas por esse valor aqui de 152 mais as taxas, tá? E assim também, essa pessoa vai poder, que participou dessa oferta, pode participar depois de umas sobras, né? Que é meio que aquelas cotas que sobraram e comprar um pouco mais em uma outra data específica. Então, quem é cotista participa desses dois momentos. Quem não é cotista, o que acontece? Participa da última etapa da subscrição, que é a oferta pública. E na oferta pública, eles exigem aqui um montante de compra de no mínimo 100 cotas. Então, se você não é cotista do HGLG, está esperando a subscrição, coloca na cabeça que você só vai conseguir entrar nessa subscrição via oferta pública com pelo menos 100 cotas, certo? Então, vai ter que separar pelo menos aí 15 mil reais para poder participar dessa subscrição aqui de cotas. Mas você que já é cotista, você não tem mínimo, tá? Você pode entrar com uma cota apenas, 2 cotas, 3 cotas, a depender de quantas, qual será a sua quantidade e a proporção. Então é muito bom para quem já é cotista, porque vai conseguir abaixar o preço médio. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas tem um preço médio de HGLG
bem acima dos R$155, então é um potencial muito bom. E descendo um pouco aqui, eles trazem alguns pontos aqui de como é que vai funcionar essa subscrição, da administração, entre outras partes. Só que o que a HGLG vai fazer com esse dinheiro, né? Muita gente também está aí em dúvida. O que o HGLG, para onde é que vai esses recursos? Aqui nessa parte, tá, de destinação de recursos, a gente tem isso. No primeiro ponto, eles colocam aqui que haverá aquisição de 100% dos ativos do GTIS Brasil Logística, Fundo de Investimento Imobiliário FII. Se a gente der um simples Ctrl+C, Ctrl+V aqui, GTIS Brasil Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, e soltar no Google, o que abre para a gente? GTLG11. O que é esse GTLG11? Vamos abrir aqui para dar uma olhada, tá? Porque é o que o HGLG quer acoplar dentro aí do seu fundo imobiliário. É um fundo imobiliário também do segmento de logístico que tem 664 milhões de reais, tá, sobre patrimônio. Abrindo aqui um relatório desse fundo, vamos ver um pouco aqui também de quais são os imóveis, de disposição geográfica, esse tipo de coisa aqui, né? 664 milhões é o patrimônio desse fundo, é um fundo para investidor qualificado, por isso que ele é tão pequeno, só tem 151 cotistas, e é um fundo que vai se desfazer, porque o HGLG quer comprar os ativos desse fundo. E à medida que ele compra os ativos desse fundo, os cotistas serão liquidados, ou seja, eles vão receber ali proporcionalmente a isso, tá? Então, a localização é extremamente privilegiada dos ativos, tá? Então, aqui a gente tem um mapa de onde eles estão dispostos. São Paulo, tá? Então, a gente tem aqui um imóvel dentro da própria cidade de São Paulo, um imóvel na região de Embu, um imóvel na região de Barueri, um imóvel na região de Barueri e um imóvel na região de Cajamar, tá? Todos aqui rodeando a região metropolitana de São Paulo. Quais são esses imóveis? Então a gente tem aqui, ó, esse DCR, que fica no Rodoanel, tá? 0% de inadimplência, totalmente ocupado e o melhor de tudo, a classificação é um imóvel classificado como A, tá? Então ele vai entrar ali na classificação de imóveis de alto padrão, beleza? Então esse é um super imóvel que o HGLG quer colocar. O segundo imóvel desse galpão logístico, desse fundo de galpão, é o CLE, Centro Logístico Embu, também tem classificação em A. Esse aqui está com 84% de ocupação. Seguindo pelo DCB, Centro de Distribuição de Barueri, também é um imóvel A com 100% de ocupação. E por fim, o DCC, tá? Lá em Cajamar, que também é um imóvel A. Então percebam que o HGLG com esse 1,5 bi quer pegar parte desses recursos e comprar esses 4 imóveis aqui do GTLG11, tá? Então um movimento que está aprovadíssimo pelo mercado. Todo mundo percebe que é bem interessante esse movimento aqui do HGLG. Segundo ponto, eventuais aquisições estratégicas que obedeçam à política de investimento e regulamentos que estejam alinhadas às estratégias definidas pela administradora como vantajosas para o fundo. Então, além de comprar esses 4 imóveis, eles também vão ter caixa para aproveitar oportunidades em mercado, tá? E em terceiro lugar, cumprimento de obrigações do fundo, tá? Então, é um fundo que também está fazendo obras. Para quem não sabe, é só abrir o relatório gerencial, vai perceber. É um fundo que está em expansão, fazendo novas obras, então também precisa de grana para isso. E quarto lugar, reserva de caixa. Então é um fundo imobiliário que vai pegar esse valor, comprar esses 4 imóveis, deixar uma parte destinada para oportunidades, deixar uma outra parte destinada principalmente ali para as obrigações do fundo nos seus empreendimentos que estão em desenvolvimento, em construção, e por fim uma parte também vai para o caixa, o que é extremamente positivo, traz muita segurança para um fundo imobiliário. E o HGLG, sem sombra de dúvida, além de se tornar um dos maiores fundos, já é um dos maiores, mas vai ficar ainda mais forte, fará um ótimo investimento com esse valor. Então, na minha concepção, essa subscrição está vindo em um momento muito oportuno, tá?
tem todo o potencial, esse fundo aqui, na casa de R$ 162, conseguir vender as suas cotas a R$ 155, conseguir atingir ali o que ele deseja de patrimônio, porque nas últimas subscrições é isso que acontece, ele sim consegue atingir esses valores que eles buscam, tá? E conseguir esses novos ativos. Para quem pergunta, vale a pena comprar HGLG e participar dessa subscrição? Na minha concepção, vale demais. Abaixo de R$ 160, mesmo que muita gente olha para um fator que não faz o menor sentido, que é o valor patrimonial, que é de 152, fundo de tijolo, não dá para utilizar isso, porque a gente entende que no mercado imobiliário tradicional, esse valor patrimonial ele não é respeitado, tá? Então, bons imóveis, bem locados, com bons contratos, eles nunca são negociados no valor patrimonial, sempre acima, e os imóveis ruins também não são negociados no valor patrimonial, são abaixo, tá? Então, muito cuidado com isso. Nunca avalie um fundo de tijolo por essas premissas. Eu não faço isso e trago aqui essa opinião para que você também não faça. Eu já fiz uma análise de precificação do HGLG11 e para mim o preço teto desse fundo imobiliário é de 174, tá? 174. Se você for até um pouco mais chato, você pode descer ali para 170, 172, mas eu acho que até 174 faz sentido esse fundo imobiliário dentro da carteira, visto o potencial de retorno que ele tem, o potencial de valorização e o quanto que uma renda fixa entregaria, tá? Então, é um tipo de análise que eu faço de precificação para esse fundo imobiliário. Na minha concepção, faz total sentido pensar em um fundo imobiliário como esse e na sua subscrição também. Assim que saem mais datas, mais informações, se você ainda não me segue, meu Instagram é @GabrielPortoFis, por lá eu trago mais informações em tempo real sobre tudo isso, então sempre esteja me seguindo por lá nos vídeos que eu vou trazendo por aqui também, tá? Mas antes da gente encerrar, eu quero te passar um recado, tá? Para você sempre que fica em dúvida, beleza, eu entendi nesse vídeo que o HGLG é bem interessante, faz sentido ter ele na carteira, mas o quanto ter desse fundo imobiliário na carteira? E como é que eu faço para montar uma carteira bem diversificada, com boas proporções, até que preço eu compro cada fundo imobiliário? Provavelmente você já se debateu em relação a isso. E eu posso te dizer que seus problemas a partir de agora acabaram, porque o que eu e o Valtair estamos trazendo aqui para o mercado é uma solução que vai acabar com tudo isso. Será a carteira recomendada Orion, tá? Você vai ter à sua disposição profissionais de mercado para te dar recomendações de compra, de investimento, seja no Brasil ou no exterior. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você participar aí da oferta inicial do Orion, tá? Então é um momento que a Orion está entrando em mercado aqui no Brasil, tá? E vai trazer essas indicações aqui para você ter todo o aval de um profissional te ajudando em tudo. Então, momentos de mudança de mercado, momentos de compra, momentos de venda, não importa. E o melhor de tudo, dentro da Orion você terá todas essas recomendações por um valor muito, mas muito barato. Menos de R$1 por dia para você ter recomendações de profissionais de investimento no Brasil e no exterior. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui e participa do grupo exclusivo, tá? Dentro desse grupo você terá a possibilidade de ter uma super oferta no início aí das operações da Orion no Brasil, certo? Então até o nosso próximo vídeo, tamo junto, até logo.